Pessoal, estamos no projeto integrador da Univesp a respeito de mapeamento de processo e planejamento e controle de produção. Estamos aqui com o Fernando, que vai falar um pouco da empresa dele, a qual nós vamos estar fazendo o nosso projeto baseado nessa empresa que é familiar, da família dele, e ele vai falar um pouco a respeito de como funcionam os processos aqui da empresa. Você pode contar um pouco para a gente, Fernando, sobre você, sobre a empresa, o que vocês fazem, onde atuam? Então, nós atuamos, né, na construção civil. Meu nome é Fernando, sou pai de 3 filhos, casado há 15 anos. E estou nesse ramo da construção, já vai fazer uns 15 anos que eu já trabalho nesse ramo já. Nosso sistema, o nosso setor é a parte de construção e acabamento, né? A gente desde pega um projeto pequeno, pega projeto em larga escala, aí é conforme a demanda do cliente. Quando fala drywall, ele ainda não é um sistema, ainda não é popularizado, não é conhecido muito. Aí tem muitas pessoas que perguntam o que é drywall, aí a gente usa um termo assim, sabe aquelas construção americana, para mostrar para o pessoal associar. Ainda fala assim, aquela parede que a gente bate e vara a mão. Eu falo, não adianta bater que não vai varar a mão, que é nesse mesmo, né? Mas é mais para fazer uma forma lúdica, para as pessoas entenderem do que nós trabalhamos. Mais uma coisa? Ok. Fernando, sobre o mapeamento do processo, né? Eu queria que você resumisse assim, né, bem como é que funciona as principais etapas do processo de atendimento ao cliente, desde a solicitação até a entrega do serviço. Resumidamente, assim, como é que funciona? Então, hoje esse advento aí da internet, a gente trabalha muito com impulsionamento, né, nas redes. Então, a gente tem uma equipe que capta esse cliente online e ele entra em contato conosco, né? Aí, através dessa primeira captação, aí a gente tira a dúvida de o que ele precisa. Muitas vezes, vou dar um exemplo. Eu quero dividir uma parede no meu quarto. Meu quarto é grande, eu quero que vire 2. Aí a gente pega as medidas do cliente e aí elabora um orçamento. Essa é a primeira etapa. É a etapa da negociação. Aí ele deu ok, aceitou o orçamento, aí vem aqui para o escritório, aí eu faço o levantamento de material. Aí esse material, geralmente a gente tem um estoque curto, né? Que hoje em dia não compensa, tem um estoque muito grande, que é dinheiro parado. Então, para essas obras pequenas, a gente tem um estoque curto. Aí eu separo esse material, agendo para o cliente o dia da instalação. Aí, geralmente, uma paredinha dessa, um dia faz. Se for com porta, 1 dia e meio. Aí eu já desloco a equipe para estar executando esse trabalho. E assim que conclui, o cliente finaliza a parte dele também, fazendo o pagamento, né? Ok. E como ocorre o fluxo das informações entre os setores da empresa, né? Eu sei que é uma empresa pequena, assim, é mais a família mesmo que cuida, Sim. mas essa parte, assim, comercial, financeira, compras, operação, como que tem essa troca de informação, fluxo de informações, quem que faz? Hoje em dia a gente usa muita ferramenta do WhatsApp, né? Embora interno, eu tenho duas pessoas que cuidam dessa parte, tanto a parte burocrática da empresa, como essa parte de atendimento comercial. Então chega lá nela, ela só passa as informações para mim aqui, só para elaborar o orçamento, né? Algumas dúvidas que ela tem. Então esse primeiro atendimento é com elas. Quando está na etapa de fechar esse cliente, um cliente potencial, aí passa para mim. Aí eu passo alguma dúvida que ela tiver de preço. Olha, essa é a parte de negociação, né? Aí eu consigo ajudar elas
para que essa obra seja fechada. Outra coisa também que é bem importante, o cliente gosta muito desse atendimento olho no olho. Por mais que hoje a gente tem muito digital que ajuda, mas tem hora que eu preciso ir lá, olhar no cliente, ele precisa me ver para ver se essa empresa não é só online, se ela é real. E aí a gente vai dar todo o suporte técnico. Mas esse fluxo de informação hoje praticamente é a ferramenta WhatsApp que a gente usa. Embora a gente tem os outros sistemas que a gente está aplicando na empresa para melhorar isso, se tornar mais autônomo, né? Menos barreira, ficar mais a informação mais fluida. E a parte de compras é você mesmo que passa o orçamento e realiza a compra do material, do que é necessário, Aí tem outro comigo. setor. Fica comigo. E o operacional? Também. Porque assim, o material, eu sou meio chato com a qualidade do material. Então, aí precisa de um conhecimento técnico para poder fazer a compra. Muitas vezes essa parte comercial ela não tem. Pode ser qualquer marca, não pode ser qualquer marca. Então eu sou meio chato ainda com isso. Não levantei. A ideia é levantar futuramente, levantar uma pessoa. Capacitar assim, alguém. Para capacitar alguém e provavelmente alguém que seja da obra, que entenda o processo, né, de montagem. Certinho. E assim, os processos que tem aqui na empresa sua, eles são padronizados, assim, ele tem um checklist, tem um fluxograma de como é que vai funcionar, tem manual de instrução de como tem que ser as operações, ou cada colaborador seu, eles executam assim, as tarefas conforme a experiência que eles têm? Não, hoje a gente teve uma mentoria do Sebrae que nos ajudou muito. E essa mentoria ela nos ajudou. A gente já tinha esse procedimentos, os procedimentos de trabalho. Então as meninas lá, elas já têm uns procedimentos de trabalho e nós temos também mentores que vêm aqui. Então nós estamos automatizando a ferramenta do WhatsApp. Antigamente a gente dava boa tarde, que podemos te ajudar. Hoje já não, a gente já abre um leque de informação automática que o cliente vai lá, na hora que ele entrou em contato comigo, vai estar lá qual opção ele vai querer, porque isso me instiga a informação. Eu não fico perdendo tanto tempo e consigo dar uma resposta rápida para o cliente. Então esse também já tem um passo a passo, como elas devem fazer, como que elas, tipo assim, o cliente entrou no primeiro contato, a gente respondeu. Aí no outro dia ele não deu retorno, como que faz a abordagem? Então isso já tem um passo a passo para elas fazer essa abordagem para ficar padrão, para ficar com a cara da gente aí. E o operacional também tem esse tipo de procedimento, ou eles é mais assim na experiência mesmo? Eles têm um modo de trabalhar, assim, antes de começar o serviço, separação de material, essas coisas? Não, cada um com uma experiência. O operacional também a gente faz reuniões aqui periódicas e eu visito a obra também, porque tudo tem um processo, né? Esses dias eles terminaram a obra do cliente e a gente pergunta como que foi essa equipe lá em campo, né? Por quê? Para ver se eles estão dando a resposta do que é tratado aqui, porque quando eles chegam na obra, a gente pede para eles descarregarem o material, separarem as ferramentas, não sair só fazendo, observar o serviço, o que vai ser feito, para depois eles ir montando, né? E uma coisa que é padrão nosso é limpeza, porque é onde o serviço aparece. Você pode dar a maior produção, se a obra estiver suja, o cliente vai olhar que a obra está suja. Mas quando você paga, eu falo para ele, para um pouquinho antes, dá uma ajeitada, dá uma limpada, deixa bonitinho, tudo organizadinho. Isso faz uma diferença enorme. Ok. E assim, você tem um registro de vocês que tem um acompanhamento das solicitações dos clientes, existe uma organização, assim, os pedidos, orçamentos, prazos, e que forma que vocês fazem isso aí? A gente tem um controle de leads, né, que aí é com o pessoal lá,
por que que o cliente não fechou, aí tem todo um histórico, né? A gente tem esse controle. Quando é operacional, a gente também tem um controle de qual equipe está em qual obra, né? Executando, e que dia que começou e que dia que está para terminar. Então a obra tem que ter começo, meio e fim. E você hoje utiliza que tipo de programa? Você usa Excel ou você usa Hoje, um em ERP? relação, se eu não me engano, a gente tem várias ferramentas que a gente está até melhorando, mas hoje ela tem o Profit, que é a questão financeira. Tinha o Trello, que é o sistema de Kanban de informação, né? E tem um que é no Google Ads, ela tem uma ferramenta lá no Google lá que controla quem entrou, quem fechou, quem não fechou, tá tudo. Hoje o Google fornece essa ferramenta pra gente. Ah, certo. E assim, nos trabalhos que vocês fazem, às vezes acontece de ter algum ponto de retrabalho, falha recorrente, coisa que vocês têm que ir lá e refazer. Acontece. Acontece bastante? Não é bastante, né? Mas uma coisa ou outra acontece. E como é que vocês fazem a tratativa, assim? Qual o fluxo que segue? Tipo, fizemos uma obra, fizemos uma entrega, deu alguma coisa errada, volta, como é que faz? Então hoje a gente. Hoje, vamos colocar assim, a nossa porcentagem de retrabalho não chega a 5%. Não chega isso. Colocar no mês, tem mês que a gente passa 100%. Mas no próprio contrato que eu fecho com o cliente, eu dou 1 ano de garantia da mão de obra. Já certificando que a nossa mão de obra ela é capacitada e são profissionais treinados para fazer. Agora, Fernando, deu um erro, aconteceu um erro, aconteceu um outro. Isso acontece na obra. Muitas vezes o operador ele não está bem naquele dia. Aí ele fez e não ficou legal, não ficou a nossa cara. Né? Vou contar os bastidores daqui, né? De uma obra nossa. A gente está com uma obra em Roseira. E a ancoragem a gente sempre puxa do teto da laje, né? Ou da estrutura. Então a obra está indo tudo perfeitinha, padrão, tem os espaçamentos corretos, então tudo tem o seu jeito de fazer lá. Não pode chegar e fazer de qualquer jeito. Então tudo tem um espaçamento. É cada 1 metro, cada 1,20, tudo corretinho. Aí ele fez, teve um operador nosso, né? Que fez e ancorou na eletrocarga da elétrica. Para agilizar o serviço, gente. Então, deu retrabalho. O cliente acionou a gente. Olha, o certo é fazer desse jeito, o jeito que a gente está fazendo. Né? Então, acontece. Isso nós não somos perfeitos. Então, tem dia que o operador não está bem, aí eu fiz a reunião, a gente... O que é importante também, eu passar para vocês ali, o que a gente faz? O erro não é tratado de qualquer jeito. O nosso erro ele gera histórico. Então, se eu trato o erro com histórico, eu falo assim, é os 5 porquês. Por que você fez? Por que foi feito? Até chegar ao causa raiz. Aí chegou, a gente queria as ferramentas para não acontecer de novo. Porque não podemos repetir o mesmo erro, porque todo retrabalho, ele tira o nosso lucro. Então, é fazer certo da primeira vez. Faz certo da primeira vez, não tem problema. Ok. E hoje o processo que vocês têm, vocês conseguem identificar assim, facilmente onde fica o gargalo, onde que ali, que você sabe que é algo que pode atrasar a obra, ou que vai dar uma freada assim, no seu prazo de entrega, você consegue identificar facilmente ou tem uma dificuldade às vezes? Cada obra são dinâmicas diferentes, né? Tem gargalo que é a elétrica, por exemplo, eu vou construir, vou fazer um forro, aí a elétrica precisa estar passada, então tem esse problema lá em Roseira. A elétrica não é da construtora, é uma terceira, aí não liberou fio, não libera o forro para ele fechar e aí fica segurando a obra para a gente. Isso é ruim, mas isso a gente trata com a construtora. Agora da casa de drywall, hoje,
o gargalo é mão de obra. Porque assim, o diferencial da casa de drywall é que os nossos operadores são registrados. Eu não trabalho com empreitada. E isso é um diferencial na hora de fechar. Porque o cliente fala, muitas vezes você vai na casa do cliente ou na obra do cliente, fala, mas quem vai montar? Falo, não, nossos operadores são todos CLT. Nossa, que interessante. Porque como que funciona aí no mercado fora? Você fecha com a empresa X, mas quem vai montar é uma empresa que vai montar um... Meio terceirizado, né? Ele terceiriza aquela mão de obra, o cara vai lá, quer ganhar o dinheiro dele, monta de qualquer jeito, vira as costas. E a responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha. Então hoje a gente vê com essa mentalidade. Eu venho com a mentalidade de não, todos são nossos. Então eu trago essa segurança para o cliente e falo, não, nossa mão de obra é CLT e aí traz essa certa segurança para o cliente, que diminui, né, esse transtorno de aí você não aí é aquela velha história, né? Dá o filho feio e ninguém sabe quem é o pai. Né? Aqui não, aqui a gente tem pai. A gente vai atrás. Beleza, Fernando. E assim, hoje vocês têm algum controle assim que é visual, que vocês podem ver como é que foi a satisfação do cliente, a qualidade do serviço prestado, né? Tem um controle sobre isso ou vocês ainda estão elaborando? Então, que falar visual hoje a gente não tem, né? Vamos falar assim, visual que eu falo nas paredes aqui, mostrando qual está o nível de satisfação do nosso cliente. O que a gente tem é sistema, né? Controle de leads e opinião no Google. Tem pessoas que fecham com nós devido ao testemunho. E a gente trabalha muito forte isso, testemunho. Então a gente não deixa, quando tem os cases de sucesso, a gente não deixa passar em branco. Liga para o cliente, podemos fazer um vídeo? E tem que ser logo no início. Porque o cliente está eufórico, está feliz com a obra dele, correu tudo bem, montou. Aí ele vai e dá o relato como foi a experiência de trabalhar com a gente. Vocês usam bastante a rede social, né, para divulgar então? Bastante rede social. Agora, para estar finalizando essa parte, né, quais são as melhorias que você acredita que poderiam otimizar o fluxo hoje de trabalho da Casa Drywall e melhorar essa organização? O que você hoje vê assim, falar, hoje eu ainda preciso fazer isso para poder funcionar melhor, para ter um crescimento? O que no fluxo seu hoje de processo você acha que poderia melhorar? Então, hoje, como você falou, né, uma empresa familiar que está crescendo. Hoje o meu gargalo é controle de estoque, né? Então, tipo assim, como o operacional fica comigo, muitas vezes a parte de negociação fica comigo, aí eu tenho que controlar o pessoal em campo. Aí tem hora que eles vão para a obra, aí falta o material lá. E fora a dinâmica da obra, essa semana mesmo o motor fundiu. O motor, aí tem que parar um carro. Aí eu tenho 2 carros para a obra. Aí eu tenho que otimizar uma equipe, pega um carro e vai deixando o pessoal. Mas hoje o meu gargalo que eu vejo é o controle de estoque. Porque o que acontece hoje? Aí pega o volume de obra, compra o material, aí o material usa o material, dá aquela sobra de material que dá para ser reutilizado, tem coisa que a gente descarta, aí fica ali, não gera aquele controle. Então eu tenho dinheiro parado ali que eu não sei quanto está. Então hoje o meu problema é essa parte aí, de eliminar esse desperdício. Eliminar esse desperdício. O que acontece também, quando você fica entrando no automático com a outra, você não programa as coisas, porque embora eu não preciso ter um estoque grande, mas eu preciso ter um estoque. Quando eu compro direto com o fabricante é um preço. Quando eu compro numa loja aqui perto, eu já pago mais caro. Então hoje acontece muito isso, busca ali, pega ali. Coisa que no começo eu estava tendo um estoquezinho aqui, tira daqui, eu vou controlando. Mas aí precisa de pedido mínimo, aí não alcança o pedido mínimo, pega aqui, aí vai pegando. Aí isso tá um pouco ruim para mim, esse controle de estoque. Ok.
Então, essa parte aqui que a gente finalizar agora foi da parte do, do mapeamento de processo, né? Agora eu vou fazer algumas perguntas em relação ao planejamento e controle de produção. Como é que funciona aqui? Tá. Como é que você faz o planejamento das obras e serviços? Você tem uma agenda, um cronograma, a prioridade, como é que você determina essas coisas? Hoje a gente tem um quadro de controle, né? E cada obra tem seu tempo. Hoje as obras que a gente pega é tudo tiro rápido. Aí as meninas eu tipo assim, meio que controlo também a parte de vendas. Porque se ela vender demais, vai me dar overbook, não consigo atender. Aí eu tenho que pegar e falar, ó, segura um pouco aí, nós estamos cheios aqui para atender a demanda. A gente procura o quê? Fazer essa programação. Mas como a gente tem a cultura brasileira, como que hoje funciona? A pessoa vai, ela manda o orçamento, mas já quer que você monte amanhã. Ela não trabalha com programação, né? Então tem toda essa dinâmica aí para resolver. Mas hoje praticamente um sistema de quadro, onde eu anoto onde o pessoal está e aí a ferramenta, né, de ligar, como que está, que pé que está. Então, tipo assim, no final do dia, eles mandam para mim como foi a produção. Ó, produzimos tanto, está faltando, aí eu consigo programar, porque lá em meio período eles matam, já consigo realocar ele para outra obra. Você vai se adequando assim diariamente, praticamente? Diário, porque no sistema de... nessa parte de obra, ela é muito volátil. É diferente, tipo assim, uma produção, uma empresa que eu tenho para manufaturar alguma coisa. Então são tudo coisas programadas. Você vai chegar na obra, aí o cliente olha e fala, não, para essa obra aqui. Aí você deslocou a equipe. Então acontece um imprevisto no local. Aí, então são várias dinâmicas que acontecem em obra, cara, que é diferente hoje de uma indústria, alguma coisa. A obra fala que é o bicho grilo. A obra. E assim, você tem algum software que gerencia, né? Até eu perguntei isso aqui, mas assim, que gerencia mesmo os pedidos, o estoque, prazos, faz controle manual, ou é um controle manual mesmo? Então, conforme eu falei para você, a gente está com as mentorias, então a gente está automatizando isso daí. Está implementando então... Está implementando toda essa melhoria de software, de controle ficar de mais claro, até quando a informação chega lá para os operadores, sabe, de chegar, o que eu vou fazer? Né? Porque ele tem que sair daqui, ó, o que você vai fazer, você vai começar por aqui, você vai terminar por lá. É como se fosse uma ordem de produção para ele poder saber o que tem que executar. Isso. Então a gente está implementando essas ferramentas aí para facilitar. Você falou um pouco já, né? A gestão de estoque é você mesmo que faz, né? E você utiliza, no caso, o software também, ou você faz Hoje é planilha. É planilha só? Planilha. Tem uma planilha no Excel que eu controlo. Não vou ser sincero, né? Já tem um tempo aí que ela está desatualizada. Planilha ela funciona desde quando você alimenta ela. Você parou de alimentar, que nem eu falo de dinâmica de obra, né? O que aconteceu? Deu um excesso de obra que eu tive que ir para o operacional. Aí as coisas aqui começam a desandar. Quando eu estou aqui, aí eu controlo, aí eu olho, né? Aí eu tive que ir para o operacional. E acaba tendo uma sobrecarga, né? Você não consegue manter, né, o padrão. Não dá, não mantém o padrão. Lembra que eu falei que um dos gargalos é a mão de obra? Porque assim, como eu trabalho com carteira assinada, hoje é difícil você achar pessoas que querem trabalhar, de abraçar essa parte de obra, falar, é pesado. Ou você pega uma pessoa viciada, que não é bom, eu prefiro treinar elas, né? Mas hoje é tudo comigo, né? Ok.
aqui. E assim, existem dificuldades para você prever a quantidade de material necessário para cada projeto? Você encontra assim algum tipo de dificuldade nesses casos, né? Você trabalha diretamente, você mesmo fazendo essa parte, né? Tá, a gente tem porque, assim, principalmente obra grande. Quando é obra grande, você tem, que nem eu falo, que obras são vários fatores. Que nem, por exemplo, a gente está fazendo, tem um chibata que vai inaugurar. São várias empresas lá. Aí acontece, se você não fechar o seu material, você deixa de dia, de noite some aquele material. Eles pegam, usam e você aprovar que é seu, na área de coluna automática. Não há. Então a gente tem essa dinâmica desse controle, porque se eu não levo tudo, aí eu gasto com viagem para ficar levando. Então eu fico meio que numa sinuca de bico. Aí a gente procura estar num local em que a gente fecha, lacra, né? Mas quando é obra grande, a gente tem que tomar muito cuidado com o desperdício de material. Porque o que acontece? A construtora muitas vezes está na dinâmica dela, ela pega o nosso material e joga para cá. E esses transportes acabam danificando. Aí eu tenho que comprar material devido à perda que deu. Essa parte de controlar, a gente acaba tendo essa margem de perda. Entendi. E como vocês monitoram o andamento das obras que vocês realizam aqui? Existe assim, um tempo real? Vocês estão lá sempre ou é só depois da conclusão vocês pegam, analisam, vê como é que foi? A gente hoje pega todo final do dia. A gente tem um controle dessas obras. Todo final do dia a gente já sabe que eles têm que mandar no grupo. A gente tem um grupo que aí eles mandam assim, estamos saindo da obra, aí eles tiram foto, foi feito isso, foi feito aquilo, e através daquilo eu consigo controlar. Fazer um controle. Exato. Aqui, o prazo de entrega do serviço costuma ser cumprido sempre, né? Você disse até que vocês tem, né? Conseguem cumprir. E caso contrário, que acontece um atraso, quais são os fatores principais assim que tem contribuindo para atrasar uma obra? Então, que nem eu falei, obras são várias dinâmicas, né, que acontece. Tem coisa que aconteceu hoje no condomínio Uruvi, a pessoa demora para abrir. Aí demorou o acesso, demorou o nosso acesso. Aí você está programado, chegar lá 8 horas. Aí até entrar tudo, 9 horas da manhã, você já perde 1 hora. Perde 1 hora com o pessoal lá. E não adianta você estressar. Uma coisa que eu aprendi nesse ramo de obra, que a nossa barriga ela vira uma lagoa, cheia de sapo. A gente já costuma engolir sapo já, e vai indo. Tem uma certa tolerância. O que a gente está desenvolvendo nisso também, que eu falei para você que eu estou mexendo em toda, tá tendo várias melhorias. A gente está criando um contrato para amarrar isso daí. Então, responsabilizar o cliente na hora que a minha equipe vai parar. Entendeu? Para quê? Porque para ele, muitas vezes é até melhor para trás um pouquinho. Para mim, não. Eu tenho que liberar essa obra. Desperdício. Gera desperdício. Integração entre as compras, você já falou. E como assim é feita a alocação das equipes em diferentes projetos simultaneamente, né? Você não tem uma equipe tão grande e às vezes eles trabalham em mais de um projeto ao mesmo tempo, certo? Hoje eu tenho 2 equipes. Porque no meu ramo eu não preciso de muita gente para produzir grandes coisas, né? Hoje com uma equipe a gente teve até um caso. Só para vocês entenderem a dinâmica, né, nesse ramo, a gente chegou numa obra e era 1.500, uns 2.000 metros de fogo, uns 1.500 metros de divisória. Aí o engenheiro, quando a gente chegou eu e mais 3. Não, eu e mais 2. Aí ele olhou e falou, cadê o restante do pessoal? Eu disse, não, só nós 3. Ele falou, como assim? Eu falei, não, nós temos um sistema de produção que não precisa de mais gente. Aí ele falou, não, eu falei,
ligar para a empresa, não pode ser assim. Eu falei, vamos fazer o seguinte, me dá uma semana. Me dá uma semana e a gente volta a conversar para ver se eu não vou estar empurrando a sua equipe. Então, num prazo de uma semana, essa semana passou, e a gente teve que vir embora, esperar 15 dias, do tanto que a gente avançou na obra. Então, hoje, aí você fala, Fernando, como você faz essa distribuição? Hoje eu tenho peças que são mais habilidosas em uma área e outros mais habilidosos na outra. Aí eu enxergo, né? Na hora que eu enxergo minhas peças onde eu posso usar, eu pego e vejo isso. Aí hoje eu tenho 2 montadores e 2 ajudantes. Mas esses ajudantes já sabem montar e fazer o que os montadores fazem, mas não fazem com a excelência que os montadores fazem. Porque as pessoas, na hora que eu vou contratar, eu já aviso ela. Você está preparado para crescer? Ah, estou preparado para crescer, porque eu não fico com um ajudante muito tempo. Eu já tenho que virar montador. Então hoje eu olho cada dinâmica de uma obra, tipo assim, a localização. Hoje eu tenho gente no Parque do Porto, tenho gente aqui no Bonfim. Ah, é mais perto da obra. Então dali ele já vai. Então acaba eu decidindo conforme cada obra. Não tem uma regra nessa questão. E hoje a Casa do Drywall, ela já utiliza indicadores de desempenho, o KPIs, né? Para poder falar sobre produtividade, custo, lead time. Você tem um indicador assim que você usa, que você consegue acompanhar ali como é que está o desempenho da empresa, ou ainda você não implementou? Está sendo implementado. Sendo implementado? Já deu inclusive esses indicadores para a gente cair para trás. Que a gente viu o custo operacional, porque até então você começa da empresa, você começa no amadorismo, aí vai indo, aí você fala que eu preciso, né, das ferramentas. Aí quando vem os mentores aqui, né, a gente tem uma mentora chamada a Larissa, ela veio, aí ela mostrou quanto eu tenho que vender para poder ter lucro, eu caí para trás. Falei, nossa, eu tenho que vender, porque não é só vender, eu tenho que vender produzido. E hoje a minha estrutura esses mentores, Sebrae, o que a gente viu, identificou? A nossa empresa hoje é para a indústria, para grandes corporações. Por quê? Porque nossos funcionários são registrados e têm a documentação. Então, exemplo, eu vou fazer um orçamento de uma casa. A pessoa quer saber se o meu funcionário é registrado, quer saber se ele tem curso de NR35, NR11, NR16, se ele fez os exames. Não. Aí muitas vezes ela não vai valorizar o que uma indústria precisa. Porque para entrar numa indústria precisa ter toda a documentação, as NR, os uniformes, os EPIs, tudo certinho. Então hoje a gente pega, vai orçar junto com uma pessoa que chega de chinelo de dedo, aí eu dou meu preço, fico lá 5 mil, o cara fala, monta 2. Mas ele não tem a estrutura que eu tenho. E ele também não vai dar a garantia que eu vou dar. Ele não vai ter o nível de critério, ou de curso, ou as reuniões que eu faço aqui. Capacitação que eu faço dos funcionários. Não tem esse vínculo. Então, com essa mentoria, a gente identificou que o nosso perfil seria o quê? Grandes indústrias e grandes corporações. E assim, para finalizar, Fernando, não tomar tanto tempo seu também, que tipo de sistema ou ferramenta você acredita que ajudaria a organização sua a melhorar o planejamento e controle de produção dela hoje? Hoje, eu confesso assim, a gente está bem, vou colocar assim, bem neném, né? A gente está engatinhando ainda, né? Embora eu tenha essa experiência aí de mais de 14 anos, tudo, mas de empresa mesmo, montada, como dono da empresa, bonitinho, tem 2 anos. Registrado. 2 anos. A gente, na hora que a gente tá na rua montando e
que não tem, vamos falar, responsabilidade nenhuma, que não emite nota fiscal, você trabalha como jeito. Hoje é um problema para mim, até a compra de material. Hoje, tipo assim, eu vou no fornecedor, ele fala, mas você é o único da cidade que pede nota. Eles falam assim, você quer comprar o perfil. Ó, nós estamos na promoção, R$9 o perfil. Aí eu falo, não, eu quero com nota. Ah, lembrei, você é com papel. Eu falo, nem nota. Ah, é com papel? Ah, é 11,20. Então só nessa, como fala, só nessa primeira etapa já, eu, teoricamente, eu perco com meus concorrentes. Eles não pegam nota. Eu já pego tudo com nota e imito a nota fiscal. Então hoje a gente tem é uma mudança de cultura, até para a pessoa falar, ah, mas eu não quero. Ah, você não quer, o povo põe lá, não identificado. Então essa mudança, então a gente está ainda fazendo alguns testes ainda, tá? Vamos falar que a gente está engateando, a gente está mudando lá o primeiro operacional da parte comercial para atender, para ir automatizando, tipo assim, esse setor melhorou, legal, tá rodando. Aí eu venho para cá, operacional. Aí eu ponho algumas ferramentas, melhorou. Gestão de estoque. Porque hoje eu entendo qual que é o meu sonho, né? Que tudo esteja controlado, sistema. Igual uma indústria. A gente tem indústria com SAP, um SAP. Chegou, eles têm acesso a tudo, né? A parte financeira, vendas, controle de estoque, produção. Eu ponho lá, senha de acesso, tal operador chega até aqui, o outro chega até aqui. Ah, mexeu no material lá, ele dá baixo. Então a nossa visão já é para isso, a gente já pensa grande. Mas por enquanto a gente está mudando aos poucos. É que nem aquela operação, né? Chega o corpo todo zoado, fala, não, vamos cuidar agora do fígado, não, depois não vamos cuidar do coração. Então a gente está ainda engateando, mas a nossa visão é o quê? É um sistema que cuide de tudo, desde o material que chega lá até a saída, ponto final do cliente. Porque eu tenho, tudo muda, né? Eu compro o material por X, vendo por Y e montado é outro preço. Então o meu mundo ideal é ter tudo no sistema, ter tudo controlado. Os meninos vão sair, já sai com a etiqueta do cliente, igual eu falo. Sai com a etiqueta do cliente, com o nome do cliente, já sai tudo bonitinho. Ok. Fernando, queria agradecer você, a colaboração da empresa, fazer parte do projeto, né? São 2 projetos que nós estamos fazendo. E, então, obrigado pela disponibilidade de informação, né? Se você puder contar com mais ajuda para a gente poder ter também e quem sabe, né, o que a gente fizer para melhorar o processo da empresa, ajudar a ter um controle melhor, ajudar no crescimento dela, é o objetivo nosso como estudante, tá aplicando o que a gente aprendeu para que a gente possa utilizar da maneira prática mesmo dentro de uma empresa e ver efetivo o ensino que a gente tem tido no aprendizado nosso, né, no dia a dia na universidade, para ver na prática como funciona dentro de uma empresa, né? Queria agradecer a você, toda a colaboração para abrir a porta da empresa, da Casa Drywall, e desejar tudo de bom para vocês. Deus abençoe, que a empresa continue crescendo aí. Amém, a gente agradece também, estamos à disposição e nós estamos abertos para isso, né? Esse sangue novo, né? Pega uma pessoa que não conhece, vem, muitas vezes ela vai ver algo na empresa que eu não estou vendo, mas ela está de fora, consegue ver. Então eu agradeço também fazer parte desse projeto e as portas estão abertas. Se precisar, estamos aí. Obrigadão. Deus abençoe.